Essa terceira atividade já é um pouquinho mais bem elaborada, né? Mais trabalhosa. É uma lista de exercícios ainda sobre água, né? A gente só falou sobre água, né? Na química de alimentos 1. É que depois, lá no finalmente, foi falar sobre atividade de água, outras coisas mais específicas. E aqui já começa a ficar um pouco mais específico. Com base na molécula de água, responda como se denomina a ligação ou força que une as moléculas de água. Qual a razão para que estas moléculas estabeleçam esse tipo de interação? Se você está acompanhando os vídeos, todas as aulas, atendimentos, até aqui, com certeza você sabe essa resposta. Você pode não saber falar muito sobre, mas você sabe que o tipo de interação entre moléculas de água é a ponte de hidrogênio. Aí o exercício pergunta qual a razão para que essas moléculas estabeleçam esse tipo de interação. Beleza, aqui fica mais legal. A ponte de hidrogênio acontece em quais tipos de moléculas? Moléculas polares, e a água é uma molécula polar, a gente sabe muito bem disso, e que, além de serem polares, elas têm o átomo de hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, tá? De novo. Para fazer ponte de hidrogênio, uma molécula tem que ser polar, e aí ela tem que ter hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Esses três são os átomos mais eletronegativos que existem na natureza. Então, a gente vai ter uma grande polarização dessa ligação, porque o hidrogênio é pequenininho e tende a formar uma carga positiva aqui nessas moléculas, e flúor, oxigênio e nitrogênio tendem a puxar bastante o elétron. Lá na questão 2, eu peço, cite 5 propriedades da água que a tornam essencial para a vida. Não estou falando aqui da função da água nos alimentos, estou falando da função da água nos seres vivos. E aí eu nem citei 5, né? Sacanagem, estou pedindo 5. Se você lembrar das aulas de ciências lá do fundamental, você vai dar umas 20 aqui. Estabilizador de temperatura, a gente tem ali o suor atuando para manter nossa temperatura corporal constante, ou pelo menos dentro de uma faixa. Transporta nutrientes, transporta metabólitos, essa aí você já fez 12, e assim por diante, gente, tá? Então, isso daqui é só voltar na aula que a gente tem todas as respostas ali. 3. Quando se afirma que a água é um solvente universal, tal fato se aplica à capacidade da água interagir com todas as substâncias. Eu estou perguntando de uma maneira mais direta agora, a água é capaz de dissolver todas as substâncias, sim ou não? Não, a gente sabe disso também. A regra de solubilidade nos diz que semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, polar não dissolve apolar, e vice-versa. Estou falando isso sempre. Eu sei que eu falando um monte de palavra pode dar uma confusão na sua cabeça. O semelhante dissolve semelhante, acabou. De resto, a gente não tem substâncias se dissolvendo. E a água é polar, conforme já foi combinado aqui, para vocês decorarem isso. Por que a água é chamada de solvente universal se ela não dissolve todo mundo? Ela não dissolve o óleo, ela não dissolve gorduras, ela não dissolve uma série de substâncias e é chamada de solvente universal. Porque boa parte das reações químicas, dos solutos, eles interagem bem com a água, né? Os solutos. E as reações químicas, várias delas, têm como solvente principal a água. Então, para um ser vivo funcionar, vamos dizer assim, ele precisa ter água na sua composição. Você não consegue ficar vários dias sem ingerir água, você vai morrer. Você precisa dela para solubilizar vários componentes da célula, mas também para ser não só solvente, mas com, em alguns casos, reagente de processos químicos. Tá certo? Então, gente, ela é universal porque, assim, vamos colocar, todo ser vivo precisa da água para viver. Mas não quer dizer que a água vai dissolver qualquer substância, beleza? Escreve uma resposta bonitinha ali. Qual a importância da quantidade de água para a conservação de alimentos? O que você espera da remoção da água dos alimentos no que diz respeito à sua conservação? Bom, a água é essencial para o ser vivo, como a gente já disse na questão anterior, inclusive para micro-organismos que deterioram os alimentos, ou micro-organismos patogênicos
são aqueles que causam doença, né? Que se desenvolvem nos alimentos também. Então, se você tem água disponível para esses micro-organismos crescerem, torna-se possível que você tenha a deterioração do alimento. Se tem micro-organismo crescendo ali, e ele é, por natureza, deteriorante, nem sei que palavra usar aqui, ou se ele tem a capacidade de deteriorar o alimento, ele vai fazer se ele tiver essas condições. E entre as condições é necessário que tenha água no alimento e que essa água esteja disponível para esse micro-organismo crescer. Mas não são só os micro-organismos que precisam de água. Algumas reações químicas, vários processos, reações enzimáticas, reações de oxidação, também precisam de água para que elas aconteçam. Então, todos os processos de deterioração de um alimento, ou quase todos, a imensa maioria deles, requer água, seja para o crescimento de micro-organismos, ou seja como solvente ou meio de reação para acontecer. Então, quanto mais água livre, maior a tendência a gente ter um alimento deteriorando. E aí, na segunda parte, quando ele fala o que você espera da remoção da água dos alimentos no que diz respeito à sua conservação, eu espero que ele vai durar mais. O alimento vai ter uma vida de prateleira maior. Use esse termo na sua resposta, tá bom? Se você já não colocou. A vida de prateleira dele, com certeza, será mais elevada. Como que eu retiro água? Secagem, é uma possibilidade. Eu posso fazer o congelamento, a água continua ali, mas ela não está disponível. Enfim, são várias possibilidades. Questão 5, muito importante, diferencie água ligada e água livre no alimento. Não basta ter água dentro de um alimento para que ela esteja disponível para o crescimento de micro-organismo, para a ocorrência de reações. Então, para a gente explicar bem explicadinha essa diferença, volta no slide lá. Eu já comecei aqui a falar ali no slide 3 sobre água ligada, mas aí no slide 4, isso aqui é a aula dada lá atrás, tá? Alguma aula lá, o título água livre, água ligada, inclusive. Eu faço aqui a diferenciação, um quadro comparativo para ficar bem explícito a diferença entre uma e outra. Então, a água ligada é aquela que se liga fortemente a um substrato, tá certo? O substrato é a matriz do alimento. Então, ela não pode ser utilizada como solvente. Já a água livre pode. Ela faz a função que se espera da água, de atuar como solvente. Por isso, ela também permite o crescimento de micro-organismos. A água ligada não permite, tá? Então, se ela funciona como solvente, a água livre também está disponível para reações químicas. A água ligada não está disponível e, pelo contrário, às vezes ela pode retardar algumas reações químicas. A água livre é mais fácil de ser eliminada, a água ligada mais complexa de ser eliminada. Esse slide aqui, gente, é basicamente o que vocês têm que colocar na resposta para essa questão 5, beleza? 6. Se alguém afirmasse que a umidade é sinônimo de atividade de água, como você argumentaria a essa pessoa? Você fala, você está falando abobrinha. Alguém que faça essa afirmação não entendeu nada do que a gente falou. Umidade é a quantidade de água de um alimento. É a quantidade de água total de um alimento, tá? Então, se eu conseguisse quantificar porcentualmente quanto da massa de um alimento corresponde à água, eu teria a umidade. Muito bem. Só que quando você determina a umidade, você não sabe como essa água... Eu fico brincando aqui com a molécula de água, já que estou falando dela. Você não consegue determinar qual é a situação, né? Como seria o perfil dessa água dentro do alimento. Essa água pode estar mais fortemente ligada ou mais fracamente ligada aos substratos do alimento. Beleza? Que é o que a gente estava falando, inclusive, na questão anterior. Então, aquilo que vai determinar a energia da água, o quanto ela está disponível para reações químicas e para crescimento de micro-organismos, essa medida da energia seria a atividade de água. Tá? Por isso que a atividade de água ela permite uma correlação muito mais estreita com a conservação dos alimentos do que a umidade.
o que te interessa para a conservação não é a umidade, porque o alimento pode ter muita água, e eu passei exemplo lá na aula, ele pode ter muita água, mas essa água não estar livre para todos esses processos que eu venho citando. Ou ele pode ter pouca água, mas quase toda a sua extensão de água estar disponível para reações químicas e crescimento de micro-organismos. Então, o que interessa é o como essa água está disponível. Eu expliquei no vídeo, lá na videoaula, que água livre não é a mesma coisa que atividade de água. Atividade de água não é água livre, mas é quase a mesma coisa. E por muito tempo achou-se que água livre fosse sinônimo de atividade de água. Hoje a gente sabe que tem uma pequena diferença, por razões físicas ali, de capilaridade do alimento, que vão determinar uma diferencinha ali. Mas para você entender, para quem está começando a estudar isso, é um bom indicativo. Água livre, água ligada, por mais que você saiba que não é uma correlação perfeita, isso daí te dá uma intuição do que seria atividade de água. Tá? Mas lembrando que a atividade de água é determinada por uma expressão. A pressão de vapor... vamos mostrar aqui, né? Ficar só falando. Está na outra aula ainda. Ele seria a pressão de vapor da água no alimento dividido pela pressão de vapor da água pura. Beleza? Então a gente sim tem uma determinação matemática, né? Tem uma expressão para determinar a atividade de água. E para entender bem, assim, firme o conceito de atividade de água, também tem que estudar os conceitos de pressão de vapor. Questão 7. E a questão 7, ela se torna um pouco complemento da anterior, dessa história de umidade e atividade de água, né? Fala o seguinte, ó. Por que o conteúdo de água total, que é a umidade, apenas não é suficiente para predição da conservação de um alimento? Ou seja, só olhando para a umidade, você não sabe se o alimento é um alimento estável ou não, porque você precisa olhar para a atividade de água. Por quê? Porque a umidade me dá o total de água dentro daquela matriz, mas não me fala a forma como essa água está disponível ou não para crescimento de micro-organismos ou para reações químicas e enzimáticas, tá? E a atividade de água me dá um pouco mais detalhado esse perfil. É realmente a água que pode participar desses processos, né? Escreva uma resposta bonitinha aí. 8. O que você espera do comportamento de bolachas em ambientes de umidade relativa alta? E o de frutas em ambiente de umidade relativa baixa? E de carne, quanta coisa, né? Sem proteção impermeável, é importante, na geladeira. Olha, quando nós temos alimentos que têm, e aí você volta na aula também sobre atividade de água, eu comentei aquele exemplo muito clássico, que não foi eu que inventei, da bolacha de água e sal e do pedaço de queijo. Tá? Quando alimentos eles estão em contato, seja com o ar atmosférico, ou seja com outro alimento, ou mesmo ainda dentro do mesmo alimento, só que são regiões com atividade de água distinta, tipo uma bolacha recheada. Tem o recheio e tem a bolacha em si, que tem aí com certeza atividades de água bem diferentes. Sempre vai haver uma troca de água quando houver diferença de atividades de água. Então, gente, se eu coloco um alimento A em contato com um alimento B, eles têm atividades de água diferentes, eles vão trocar água até que as atividades de água se igualem. E se esse alimento também estiver num ambiente em que o teor de umidade seja diferente do seu teor interno, vai haver a troca de água. Gente, vocês já sabem disso. Não precisa da matéria de química de alimentos para te ensinar essa questão. Pensa naquele dia chuvoso, pensa num pão francês que você comprou 4 horas da tarde, acabou de sair da padaria, ele estava quentinho, bem maciozinho, aí veio, e crocante também, veio um tempo, fechou, choveu, ficou um dia bem úmido. O que acontece? Ficou borrachudo, perdeu toda aquela crocância. Com certeza houve trocas de água. E a atividade de água não é importante só para conservação. Estou falando de micro-organismo, estou falando de reações químicas aqui, mas tem a textura também.
Pensa como um biscoito ou pão, que eu acabei de citar, que deveriam ser crocantes, pelo menos é isso que a gente espera deles, eles ficam com um aspecto indesejável em dias chuvosos. Isso acontece, né? Então é justamente por causa dessa troca de água do alimento com o ambiente. E aí isso só vai cessar quando as umidades de água de ambos, né, seja dois alimentos, ou seja, o alimento e o ambiente, né, forem iguais. A atividade de água tem que ser igual, e não a umidade, a atividade de água tem que ser igual, tá? Então, o que você espera quando você adicionar uma bolacha no ambiente úmido? Se está úmido, ela recebe água. Então, o biscoito recebendo água vai ficar murcho, vai perder a crocância. Coloque isso. Frutas que têm muita água, né? Normalmente frutas têm muita água, em ambiente de umidade relativa baixa. Então ele vai perder água, então ele vai secar. E aí a aparência dele vai secar totalmente, virar uma fruta desidratada. Não é tão radical assim, mas com certeza teremos mudanças perceptíveis na textura, na questão sensorial do alimento. E aí o tipo de mudança pode ser mais ou menos indesejável, dependendo de cada alimento. Tá? O tipo de alteração que a gente vai ter vai depender. Mas, enfim, em geral, as frutas que têm muita água vão perder água, ou seja, vão diminuir sua atividade de água se você tiver lá uma umidade relativa baixa. E a carne, o que acontece com ela dentro da geladeira? Eu quero que vocês respondam sem eu comentar e vou ler as respostas depois. E aí a questão mais viajada, psicodélica que eu passei para vocês, de longe é mais difícil, é a questão 9. Um pacote de bolachas, não interessa se é recheado ou não, porque eu não estou falando da troca de água que vai haver entre as partes do alimento, mas entre as partes da embalagem. Um pacote de bolachas que tem 13% de umidade, ou seja, 13% da bolacha é água, e atividade de água 0,5. Foi armazenado perto de uma janela e tomou sol em sua parte superior, criando-se um gradiente de temperatura de 10 graus Celsius entre o topo e a base do pacote. Você entendeu o problema? Pensa num pacote de bolacha qualquer um aí que ficou perto da janela, só que pegou sol só numa parte, só na parte de cima. Ou seja, da metade para cima do pacote, aumentou 10 graus Celsius na temperatura em relação à parte de baixo do pacote. E aí vem a pergunta, qual a diferença esperada na textura das bolachas localizadas no topo e na base do pacote? Parece que piada, né? Mas não, gente, é uma questãozinha interessante. Lembrando que a atividade de água é uma medida de energia da água dentro de determinado sistema. E a equaçãozinha que eu falava ali atrás, mas não mostrei para vocês, já mostrei na aula, né? Isso aqui a gente já falou várias vezes. Da atividade de água seria isso, ó. A pressão de vapor da água no alimento dividido pela pressão de vapor da água enquanto pura, tá? Pressão de vapor é aquela fraçãozinha da água que está no estado de vapor, né? E que, portanto, exerce uma pressão sobre a superfície do material. Isso daqui tem uma estreita relação com a temperatura. Se você não sacar isso, você não responde essa questão. Então, o que você tem que lembrar, em primeiro lugar, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. Ótimo. Percebam que nessa equação, a pressão de vapor da água pura não muda nunca, é sempre 1. Pressão de vapor da água, enquanto pura, 1. Isso nunca vai mudar. O que muda é, se você aumenta a temperatura, a pressão de vapor ali no seu alimento vai aumentar. Então, o que acontece? Quanto mais quente, aumenta a pressão de vapor, porque eu tenho mais moléculas no estado de vapor. Se na divisão eu estou aumentando a parte de cima, o que vai acontecer com o resultado dela? Vai aumentar também. Então, se a atividade de água, a temperatura lá ambiente, sem bater o sol, era 0,5, depois que bate o sol, na região que está mais quente, porque não é em todo o alimento, né? Na região que está quente lá, vai subir a pressão de vapor para um valor maior que 0,5 e a gente não tem condições de fazer esses cálculos agora. O que te interessa é saber que na parte superior da bolacha, que é onde está com 10 graus Celsius a mais, a atividade de água vai ser maior.
Porque a pressão de vapor é maior. Porque a temperatura é maior. Certo? Então, é essa escadinha que você tem que fazer. Quanto maior for a temperatura, maior a pressão de vapor. Beleza. Quanto maior for a pressão de vapor, maior a atividade de água. Beleza também. E aí você tem que estabelecer uma correlação entre atividade de água e textura. Mas, na verdade, não é essa correlação direta, é uma correlação entre as trocas que vão acontecer. A partir do momento que você estabeleceu um gradiente dentro da embalagem de atividade de água, o que vai acontecer? Troca de água. Então, aonde você tem atividade de água maior, que seria no topo do pacote, você vai ter água saindo dali, indo para a parte de baixo do pacote, para as bolachas. Gente, não é que vai sair água, vai escorrer água, não. Isso aí é na forma de vapor, tá certo? Você não vai ver a olho nu nada disso. Então, ali em cima, onde a gente tinha a maior atividade de água, vai ter a saída de moléculas de água na forma de vapor, e essas moléculas de água vão para a parte inferior do pacote. E isso só vai cessar, esse fluxo de moléculas de água só cessa quando a gente tem as duas atividades de água se igualando. Ou seja, se a parte de cima perde água, ela fica mais sequinha, crocante. Se a parte de baixo ganha água, ela vai ficar mais murcha. Beleza? Escreva sua resposta e aí a gente acabou a lista, porque a questão 10 são respostas pessoais. Vai lá.